Olá, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Fico muito feliz em encontrá-los novamente aqui. No vídeo de hoje, gostaria de refletir com vocês sobre a vida de dois personagens do Velho Testamento, dois homens mencionados no livro de Gênesis, que curiosamente partilhavam do mesmo nome. Trago a vocês a história dos dois Lameques. Que essa mensagem se aplique ao seu coração. Linhagem de Caim. O primeiro Lameque que vamos estudar é da linhagem de Caim. Caim era filho de Adão e Eva e, por inveja, cometeu o primeiro assassinato da humanidade. Caim foi expulso da presença de Deus e passou a ser errante pela terra. Lameque é da quinta geração dos descendentes de Caim e, assim como Caim, também matou. Em Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24, Lameque diz o seguinte às suas esposas: Sim, foi exatamente isso que você ouviu. Esposas, segure essa informação que retornaremos nela. Lameque diz: Escutem-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Lameque não apenas carregava os pecados de Caim, mas os elevou, tendo inclusive escrito um poema exaltando o crime cometido. Além dos pecados de assassinato, ódio e vingança, Lameque nos traz o primeiro registro de poligamia da Bíblia. Como vimos, Lameque tinha 2 esposas, 2 mulheres, Ada e Zilá, e foi pai de 3 filhos, Jabal, inventor de tendas móveis e práticas pecuárias, Jubal, conhecido pela lira e pelo cachimbo, e Tubal-Caim, criador da espada. Podemos concluir que Lameque e seus filhos eram bem-sucedidos materialmente. Entretanto, afastados da presença de Deus, sucumbiram ao pecado, juntamente com toda a sua descendência. Linhagem de Sete. Após o assassinato de Abel, conforme descrito em Gênesis capítulo 4, versículo 25, Deus deu outro filho a Adão e Eva, e esse foi chamado de Sete. Na sequência, no versículo 26, ficamos sabendo que foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Sete gerou a Enos. 4 gerações depois nasceu Enoque, que foi o avô de Lameque. Segundo a Bíblia, Enoque viveu tão perto de Deus que foi arrebatado, por ter agradado a Deus com toda a sua fé. Enoque foi pai de Matusalém, o homem que teve maior longevidade de toda a Bíblia. Viveu 969 anos. Matusalém foi pai de Lameque. Sobre Lameque não há muitas informações na Bíblia. Contudo, podemos ter uma ideia do quanto andava com Deus pelo dito em Gênesis capítulo 5, versículo 29. O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs o nome em seu filho de Noé, que significa alívio, descanso ou repouso. Noé é especialmente conhecido por ocasião do dilúvio. Noé andava com Deus, foi íntegro em meio a uma geração dominada pelo pecado, pela corrupção e pela violência. Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca e perpetuar a humanidade após o dilúvio. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e foi a genealogia que servia a Deus, escolhida para, por meio de seus descendentes, ter em sua linhagem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que podemos aprender refletindo sobre a trajetória desses 2 homens de mesmas raízes, mesmo nome e condutas tão contrastantes? O que a gente pode aprender? Lameque da linhagem de Caim era violento, assassino, polígamo e se orgulhava dos seus atos feitos. Ele se orgulhava dos seus atos pecaminosos. O relato bíblico nos mostra que seus filhos, e provavelmente o próprio Lameque, eram pessoas prósperas, tiveram progresso material, que se deleitavam nos pecados, nos prazeres da humanidade. Eles não tinham nenhum temor a Deus. Já Lameque da linhagem de Sete veio de uma descendência que valorizava acima de tudo a obediência e o temor a Deus. Essa história nos ensina o quão pobre é uma vida sem Deus. Toda conquista terrena é passageira, é transitória. A grande herança passada de geração em geração é ser herdeiro da fé.
o pecado dizimou toda a linhagem de Caim, enquanto a linhagem de Sete serviu e andou em comunhão com o Senhor. Devemos, primordialmente, em nossos lares, estabelecer uma vida reta, abundante da presença de Deus, ensinando nossos filhos a amar e temer a Deus acima de todas as coisas, para que, ao invés da morte, assim como recebeu toda a descendência de Caim, recebam a vida eterna. Conforme está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebam essa palavra.